Você viu aí no banner, curados emocionalmente por Jesus. Por que falar sobre emoções na igreja? Porque Jesus curava as pessoas emocionalmente também. Porque Jesus não realizava apenas cura física, mas também curas emocionais, de traumas, de dores, de experiências emocionais que todos nós sofremos. Quer você se atente para isso ou não, quer você venha de um contexto em que você olha para as emoções ou não. Porque muitos de nós, não sei você, mas nascemos num contexto onde emoção é coisa de gente fraca. Já ouviu essa expressão? Engole o choro. Não pode chorar não, engole o choro. Sabe, como se chorar fosse sinal de fraqueza. Como se compartilhar a tristeza, a angústia, como se fazer a oração que o salmista fez no Salmo 42. Por que você está abatida? Por que você está triste, ó minha alma? Fosse sinal, sabe, de que nós estivéssemos fracos. Não, pelo contrário. São homens e mulheres sinceros, porque o que Deus quer de nós não é um sacrifício, onde a gente oferta um culto de maneira litúrgica, sem pensar todo domingo, mas Ele quer um coração contrito e quebrantado. Ele quer homens e mulheres conscientes sobre sua existência, sobre como estão caminhando, se estão bem, se não estão, se estão tristes, se estão alegres, e dentro da sua condição, levar sua vida, apresentá-la diante de Deus, para que Ele cuide de você, e ao mesmo tempo se ofereça um sacrifício, não é? Que suba diante dele como um aroma suave, que glorifique o nome de Deus, diante da sua vida, diante das suas situações. Hoje nós vamos conversar sobre essa temática, provando dos cuidados de Deus, diante dos nossos vazios. Eu coloquei diante dos nossos vazios, e tem um copo ali. Eu não sei como é que você olha para o copo, porque tem gente que pode estar sentado, e olhando e falando, pastor, mas o copo está mais cheio do que vazio, o senhor não está percebendo? Mas para quem não está bem emocionalmente, está olhando esse copo, está falando, pastor, está na beirinha, está acabando. O copo não está cheio não, pastor. Está para baixo. Porque tudo depende da nossa cosmovisão, de como nós nos encontramos. Mas louvado seja Deus que Deus nos trata. Falar das emoções é algo necessário. E a Bíblia nos faz também meditar sobre esse assunto, que é tão importante. O Rodrigo Miranda ministrou semana passada, nosso presbítero aqui, sobre depressão, um tema muito atual, e de acordo com a OMS, a depressão, junto com a ansiedade, é uma doença patológica, e uma das que mais crescem no mundo, atualmente. Não sei se você sabe, mas problemas emocionais crescem mais do que câncer, mais do que o câncer, tem se espalhado mundialmente. E hoje eu queria falar com vocês sobre outro problema que tem afetado muitos, que gera um misto de emoção, sentimento e sensação, o vazio emocional. O vazio emocional é uma condição que se caracteriza por uma sensação persistente de falta de significado. Eu estou fazendo, mas parece que não estou encontrando significado. Eu estou cansado, sabe? Eu não estou encontrando contentamento, eu não estou encontrando alegria. É como se uma parte vital das emoções estivesse ausente, e a pessoa então fica com uma sensação de vazio, de cansaço, de sobrecarga, mesmo fazendo tudo, mesmo tendo uma agenda intensa. A sensação no fim do dia é uma sensação de vazio. O vazio emocional pode afetar as pessoas, entenda aqui, de todas as faixas etárias. Eu tenho ido muitas escolas, dar palestras, seja em escola pública ou particular, e eu vejo adolescentes e crianças, já com sintomas assim. Das que têm mínimas condições e têm vivido uma família totalmente desajustada, há crianças e adolescentes que, sabe, têm uma condição abastada, ou seja, têm todas as suas necessidades assistidas, mas têm vivido também esse vazio emocional. Quais são os sintomas de um vazio emocional? Elas podem se manifestar de maneira diferente para cada pessoa. Um dos sinais é uma sensação persistente, vazio interior, falta de motivação para realizar as coisas. A pessoa se sente com falta de prazer nas atividades, dificuldade em se conectar emocionalmente. Pode estar aqui nesse ambiente lotado, mas ainda assim se sente sozinho. Pode estar no meio de uma multidão, mas se sente vazia. E o vazio tem gerado o que nós chamamos de estresse. O estresse é uma sensação, sabe, angustiante. É um tipo de sintoma. E as consequências
vão afetar sua saúde física, sua saúde mental e a sua saúde psicológica. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Diante disso, pastor, o que fazer? Se em algum momento eu tenho sentido isso ou provado isso, como lidar com essa situação? Hoje a mensagem vai ser uma mensagem, eu quero que você se prepare, um tanto diferente, como de costume você me ouve pregar ou me ouve falar, porque vai ser uma mensagem regada a muita oração, vai ser uma mensagem que eu vou te convidar, nós vamos orar demais no meio da mensagem, porque nós precisamos levar diante de Deus, porque Deus pode cuidar de cada uma dessas áreas, mas não pode ficar só no campo das ideias, nós precisamos apresentar diante de Deus, como o salmista fez no Salmo 42, ele apresentou a tristeza dele, ele levou a alma abatida dele na presença de Deus, porque Deus podia tratar a alma abatida dele, e ele buscou esperança no Senhor, no seu auxiliador, no seu Deus, o seu Salvador, e é isso que nós vamos fazer nessa noite juntos, porque Jesus pode fazer isso, Ele pode nos curar, Ele pode nos sarar, Ele pode trazer um renovo sobre a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Te convido a abrir sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Versículo 28. Amém? Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outras versões, Jesus diz da seguinte maneira: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Jesus tem toda a autoridade, porque Ele é Deus, e Ele está nos dizendo que se a gente estiver cansado e sobrecarregado, nós podemos ir até Ele, e Ele vai nos dar alívio, Ele vai nos dar refrigério, Ele vai nos trazer, sabe, renovo. O convite quem está fazendo, entenda aqui, é o próprio Senhor Jesus. É claro que há um contexto, eu vou explicar o contexto para que você compreenda, mas eu queria que você entendesse 3 detalhes desse. O contexto era um convite para judeus sendo oprimido pelos fariseus, mas esse convite não se limita somente aos judeus lá do primeiro século, o convite se estende para nós, louvado seja Deus, 2000 anos depois. Vinde a mim, ou seja, um convite dele mesmo, que foi dito para os judeus lá, e nessa noite, ele mesmo fala pela palavra dele, pelo poder da palavra dele, para nós: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O convite é universal, o convite é para todos nós. Em segundo lugar, é um convite para uma relação pessoal com ele: vinde a mim. Não é religião, não é prática de religiosidade, mas ele está dizendo: venha uma relação comigo, venha até mim. É interessante porque em todas as falas que Jesus apresenta aos seus discípulos, ele sempre apresenta falas de uma relação pessoal. Aquele que quer vir após mim, a relação é com ele. O caminho que nos leva ao Pai é por meio dele. O convite é para nos relacionarmos com Ele. O segundo lugar do convite aqui, para que você entenda, a salvação não é uma relação com a instituição, é uma relação com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não é as obras, não é a caridade, não é a penitência, não é o sacrifício, mas Ele convida: vinde a mim, busquem a mim, e vocês vão experimentar renovo. Por que tem muita gente cansada, sobrecarregada? Porque tem praticado religião e não um relacionamento de intimidade, de comunhão com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, é um convite para aqueles que têm uma consciência da sua necessidade. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos. Jesus está chamando pessoas que têm condição da sua própria necessidade. Por isso que eu comecei o culto te fazendo pensar: tem alguma coisa que não está bem aqui? Como o salmista conseguiu enxergar que a alma dele estava abatida? Porque só busca Jesus e desfruta dessa graça que traz alívio quem reconhece a sua necessidade. Jesus disse assim: eu vim
não para os que se acham sãos, mas para os fracos e doentes. Pessoas que têm real condição e compreensão das suas necessidades. Essas pessoas o buscam. Essas pessoas invocam o nome dele, e é isso que ele está dizendo aqui. E é interessante porque quando ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, a palavra cansaço aqui não é no sentido de um trabalho corporal. Eu não sei se você já teve um trabalho corporal exaustivo. Tem alguns que trabalham no meio executivo, empresarial, estudantil, e é um trabalho mental. Não estou dizendo que isso não canse. Canse, a mente cansa também. O psicológico também cansa. Mas o cansaço que ele está falando aqui não é o cansaço de alguém que cansou o seu próprio corpo. Eu lembro quando eu fui bater a laje da minha própria casa, 15 anos atrás. Chamei os irmãos da igreja e achei que era algo super fácil. Fiz um mutirão, fomos 30 homens bater a laje da minha casa. Irmãos, quando eu terminei aquele negócio, eu não sabia que cimento corta a pele da gente. Quando eu tirei a camisa no final do dia, aqui havia um buraco no meu ombro, o cimento havia comido meu ombro inteirinho. Irmãos, tomei Torcilax e acordei como se tivesse passado um caminhão em cima de mim. Nós não estamos falando de um cansaço físico. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de um outro tipo de cansaço, que é de uma carga pesada demais, que você não consegue suportar. Sabe o que gera uma carga pesada demais nos seres humanos, e eles não podem por si mesmos se livrar dessa carga? O que é? Pecado. Jesus está falando sobre o que o pecado causa. O pecado gera opressão. O pecado gera cansaço. O pecado gera sobrecarga, oprime. O contexto da fala de Jesus é isso. E nós vivemos numa sociedade adoecida emocionalmente porque o pecado tem adoecido as pessoas. O pecado tem adoecido relacionamentos. Às vezes não é nem o seu pecado. Às vezes é o pecado de alguém que você ama, e você está vendo que a pessoa está tomando decisões, que está arrebentando com a vida dela, e você ama ela, mas você emocionalmente está se desgastando, está se arrebentando, porque o peso da carga, da tomada de decisão do outro, está afetando a tua vida emocional. Está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes é claro também, é a carga de uma decisão que você tomou lá no passado, e você sofre com as consequências disso até hoje, emocionalmente. Você compreende também o que eu estou dizendo? Você, louvado seja Deus, já pode ter experimentado a graça da salvação em Cristo Jesus, mas lida com o peso dessas consequências de uma tomada de decisão, tomada fora da vontade de Deus. Percebe o que o pecado causa? Ele causa uma carga, ele causa uma sobrecarga, que nós não somos capazes de suportar. Jesus está dizendo: venham a mim. Vocês estão se sentindo em alguma das situações assim? Por alguma de tomar decisões onde o pecado está refletindo na vida de vocês, e isso está cansando vocês, está sobrecarregando vocês? Venham a mim. Porque só Jesus pode trazer alívio diante dessa sobrecarga que nós sentimos por vivermos numa natureza caída e pecaminosa. A carga pesada tem machucado, tem ferido, tem sobrecarregado. Fez isso com as pessoas nos dias de Jesus e continua fazendo isso até os dias de hoje. Eu atendo muitas pessoas no escritório e eu percebo isso. As pessoas chegam e eu consigo ver no semblante. Quem se relaciona comigo sabe disso. Eu olho no semblante, eu olho no olho, eu sei como é que a pessoa está. E normalmente eu falo para a pessoa, você não está bem hoje, né? Você está cansado? Sua carinha, você está sobrecarregado. Porque é visível. É visível, quem consegue enxergar essa carga pesada, tem se transformado em estresse, em pessoas que estão fazendo tudo nesse mundo ativista, mas estão se sentindo angustiadas, cansadas, sobrecarregadas, vazias, como nós acabamos de ler, vivendo todo tipo de angústia. E aí, pastor, o que eu faço diante disso? Você precisa compreender o que é o estresse. O estresse define a resposta fisiológica, biológica ou psicológica de um organismo sob pressão. Então afeta o seu corpo.
O estresse pode ser causado pela ansiedade, pela depressão, devido à mudança brusca no estilo de vida e a exposição a um determinado ambiente que leva a pessoa a sentir um determinado tipo de angústia. Isso cansa, isso oprime, isso gera uma sobrecarga. Diante desse peso, o que fazer? Jesus aqui no texto, ele nos mostra o que fazer, e é isso que nós vamos fazer. Por isso que vai ser uma mensagem muito arregada à oração. Há dois tipos de pessoas citadas no texto pelo próprio Senhor Jesus. Primeiro, cansadas, precisam de... Quem está cansado precisa de descansar. Você precisa descansar em Deus. Você precisa aprender a descansar no Senhor. A questão é que você está tentando resolver os problemas da sua vida, da sua casa, da sua família, na força das tuas mãos. Você não consegue. Leva nas mãos de Jesus e descansa nele, que ele vai cuidar de você e da tua casa. Nós não temos capacidade, mas louvado seja Deus que Jesus fez o convite para levar o nosso cansaço e ele vai cuidar de nós. É esse primeiro tipo de pessoa que Jesus está dizendo: sozinho você vai fracassar. Mas leva diante de Jesus, porque ele pode cuidar para você. O segundo tipo de pessoa que Jesus cita são aquelas que estão sobrecarregadas. O pecado é um peso e ele oprime pessoas. O pecado é pior do que pobreza, do que doença, porque ele angustia as pessoas, ele afasta as pessoas de Deus, ele achata, ele esmaga, ele amassa. Então, nessa hora que nós precisamos ir e fazer, é ir até Jesus. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia, sofrimento, doença, problema na família, opressão, conflitos, o primeiro convite de Jesus para nós, começar esse momento aqui na presença dele nessa noite, é: venham até a mim, e eu vou trazer descanso para vocês. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nesse primeiro momento, e a fazer isso. Eu posso não saber, às vezes eu posso ver só no teu semblante o cansaço, mas Jesus consegue ver o cansaço e a sobrecarga da tua alma, e ele está falando: vem até mim, e eu vou te aliviar. Feche seus olhos e leva até Jesus. Diga para ele: Senhor, eu confio no teu cuidado. Senhor, eu confio na tua soberania. Eu confio em quem tu és. E eu trago o meu cansaço, eu quero descansar no Senhor. E toda sobrecarga causada pelo pecado que eu tenha cometido, outras pessoas tenham cometido, eu trago, porque só o sangue do Senhor lava e purifica de todo pecado. Vá até Jesus. Só que eu queria te incentivar, eu estou vendo que às vezes você está com o olhinho fechado e os lábios não estão mexendo. Eu quero que você converse com Deus. A gente conversa com Jesus porque ele é um Deus pessoal. Então abra seus lábios, converse com Jesus, ore, faça oração agora. Diga: Jesus, eu levo ao Senhor o meu cansaço. Diga para ele: Jesus, eu levo ao Senhor a minha sobrecarga. Coloca diante de Jesus, confie nele. Diga: Senhor, eu confio na tua autoridade, eu confio no teu cuidado, eu confio no teu pastoreio. Deus, nessa noite, nós como teu povo, diante, Deus, de uma vida tão agitada, tão corrida, nós temos dificuldade de parar, dificuldade de nos silenciar. E como é bom, Deus, poder vir para a tua casa e poder desconectar, não estar ouvindo nada, e poder entrar nesse ambiente de solitude e de quietude para poder conversar com o Senhor. Nós confiamos no teu Filho, confiamos na autoridade que há nele, e quem entrou aqui cansado e sobrecarregado, Deus, o Senhor conhece. O cansaço nós vamos colocar diante do Senhor, para que o Senhor traga descanso para nós, em nome de Jesus. A sobrecarga que tem gerado opressão, que tem gerado, Deus, angústia, que tem gerado, Deus, sensação de vazio, eu clamo agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o teu filho e a tua filha possam encontrar, Deus, renovo no Senhor agora, Pai. E que possam, Deus, através desses momentos de oração e meditação na tua palavra, saírem daqui fortalecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se a gente leva Jesus, como eu disse, a primeira causa do que nos oprime é o pecado. O pecado
por uma atitude que você tomou, ou por uma atitude de pessoas à sua volta, ele sempre tem consequências. E aí, num segundo momento, nós precisamos olhar e confessar. Porque se é isso que causa cansaço e sobrecarga, não adianta só ir no psicólogo, não adianta só fazer análise, não adianta só tomar remedinho, que o psicanalista vai, que o psiquiatra vai passar. Porque se não tratar pecado, isso só pode resolver problemas mentais, mas não pode tirar a sobrecarga do peso, que é espiritual. Isso quem faz é só Jesus Cristo de Nazaré. Isso quem faz é só o nosso Deus. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aonde nós podemos experimentar a benignidade de Deus Pai? A benignidade de Deus Pai, ela se manifesta na vida de Cristo Jesus. Então compadece de mim, Senhor, segundo a benignidade do teu Filho. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O pecado nos suja e nos dá essa sensação. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A primeira atitude que a gente fez foi de ir até Jesus e reconhecer que Jesus, Ele tem toda a autoridade. Mas a segunda atitude que eu queria te levar a tomar diante de Deus nessa noite é de como o salmista: compadece-te de mim, Deus, me perdoa, me lava, me purifica. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Nós ensinamos isso na oração do Pai Nosso. Mas eu quero que você faça uma oração em nome de Jesus, consciente. Eu quero que você faça uma oração, sabe, dando nome ao que é que você percebe que está sofrendo hoje por consequências de atitudes que você tomou. Leve isso diante de Deus, peça perdão em nome de Jesus. Às vezes não foi você que tomou essa decisão. Às vezes foi alguém dentro da sua casa que tomou uma decisão, mas que afetou a tua casa toda, a família toda, e você está sofrendo por isso. Você está cansado, você está sobrecarregado por causa da opressão de um pecado que alguém dentro da tua casa, dentro da tua família tomou, e isso arrebentou com a família. Eu não sei você, mas já vivi isso dentro da minha casa. Pessoas que a gente ama tomam uma decisão e afeta emocionalmente todo mundo dentro da nossa casa, porque o pecado, ele machuca pessoas, machuca emocionalmente as pessoas. Nesse segundo momento, regado a muita oração, o que o salmista está fazendo aqui é uma oração. Isso daqui não é um louvor, isso daqui é uma oração. Eu sei que a igreja está cheia, mas eu queria fazer um convite. Se você conseguir se colocar de joelhos, nós vamos gastar uns 2 minutos. Se você não consegue, pode ficar sentadinho mesmo, mas feche seus olhos, confesse seu pecado. Clame que Deus apague o que te incomoda. Tem coisas que você percebe que o inimigo, a chateação, estão erradas diante de Deus, que tem incomodado, te inquietado. Coloca agora diante de Jesus, leva diante dele. Jesus falou: vinde a mim, coloca agora. Lá no passado alguém te machucou, e você diz está perdoado, mas você continua trazendo à memória, sabe, coisas que fizeram com você. Você continua contando a história de quem te feriu há 20, 15 anos atrás. Em nome de Jesus, confesse esse pecado agora. Diga: Senhor, eu não vou mais reclamar, não vou murmurar dessa pessoa, eu não vou mais citar essa situação. Eu libero agora o perdão para ela em nome de Jesus. Perdoado está. Coloque aí. Às vezes seu pai e sua mãe no passado te feriram, e você tem sofrido com isso até hoje. Você tem sofrido. Libera perdão para eles em nome de Jesus. Diga: Pai, eu libero perdão para quem me feriu, para quem me machucou. Ore como Jó, clamando que o Senhor lave e purifique seus familiares. Porque tem pessoas que na nossa família tomam decisões que machucam a gente,
e as tomadas de decisões delas ferem a gente, ferem os nossos relacionamentos. Clame que Deus visite a vida dessas pessoas, lave elas e purifique elas. Deus pode fazer uma obra de regeneração na vida dessas pessoas se elas ainda não são convertidas, mas ore por isso também. Busque a purificação para aquilo que tem sobrecarregado você. Senhor, nós de maneira humilde, nós nos prostramos e clamamos o perdão, Deus, dos nossos pecados. E tudo aquilo, Deus, que tem sido, Deus, motivo de opressão, de cansaço, de sobrecarga, Deus, em decorrência de pecados que nós tenhamos tomado de alguma atitude, Deus, ou até mesmo por omissão, comportamento, fala, relacionamento, Deus, nós pedimos perdão agora na autoridade do nome de Jesus. Pedimos, Deus, liberamos perdão para quem nos ofendeu, para quem nos machucou, em algum determinado momento da nossa vida nos feriu, Deus, e nos causou traumas e consequências na história da nossa vida, Pai. Nós clamamos que o Senhor lave e purifique do pecado aqueles que nós amamos, Deus, e tomaram decisões que machucaram toda a nossa casa. Nós clamamos que o Senhor salve a vida dessas pessoas que estão longe do Senhor, Pai. Tem tanta gente que a gente ama, Deus, membro da nossa casa, Pai, mas que estão longe do Senhor. Clamamos, Deus, visita elas e que elas experimentem o poder, Deus, da graça do Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Pai, nós nos levantamos renovados, porque aquele que confessa é perdoado e purificado em Cristo Jesus. Amém, Deus. Quando a gente confessa o pecado, sabe o que acontece? O salmista no Salmo 51, versículo 12, ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe o que o pecado causa? Olha que triste isso. O pecado, se a gente não se atentar, ele tira de nós o quê? A alegria do quê? Da salvação. Pastor, o que é a alegria da salvação? Eu não sei você, se você se lembra, mas eu me lembro do dia em que eu me converti. Foi o melhor dia da minha vida. Vieram dias maravilhosos, sim. O dia do meu batismo, o dia do meu casamento, o nascimento da Belinha, o nascimento do Miguel. Vários momentos são especiais na vida, mas nenhum se compara ao dia em que Deus me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho dele. Eu me lembro, eu tinha 6 anos, que eu cheguei em casa, minha mãe não tinha ido no Manaim, eu fui levado por uma tia minha. Eu cheguei em casa, como se a mãe não soubesse, e eu queria apresentar Jesus para ela. A sensação que eu tive foi que o telhado do Manaim abriu. Na hora que fez aquele apelo, eu fui para frente, eu entendia que era Jesus me chamando. Eu não vi ninguém mais do meu lado. Eu fui o primeiro, ia chorar naquele púlpito, sabe por quê? Porque aquilo era a alegria da salvação, Ele me encontrou, Ele me resgatou. Mas eu me lembro que em 2009, eu vivi isso daqui que o salmista está falando. Meu pai tinha adulterado, saído de casa, minha irmã estava sofrendo, minha mãe estava sofrendo, eu estava cansado. O pecado tinha arrebentado emocionalmente com a minha casa. E eu lembro que eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu não consigo terminar o seminário. Era o meu penúltimo ano, na verdade foi 2008. E aí eu falei para ela, está pesado demais. E eu lembro que eu fui para um evento da Jocum chamado Mission Adventure. O Mission Adventure é 2 semanas. Uma semana você é treinado, uma semana você vai praticar o que você aprendeu. E era no meio de uma tribo indígena. E eu lembro que naquela semana de treinamento, terminou com um culto. E era um culto num salãozinho assim, pensa num salãozinho apertado. Não era largo assim não, era só a largura desses bancos aqui, ó. E aí, o cara pregando ali, todo mundo cansado, foi uma semana intensa de treinamento. Na hora que ele vai terminar o apelo, alguém vem e
arrebenta a porta do fundo e blá! E é isso mesmo, sim, sabe? Uma coisa que assusta. E eu lembro que todo mundo levantou das cadeiras e eles entraram ensinando a crucificação de Jesus, batendo, sabe? Cuspindo na cara dele. E os guardas vieram e nos fizeram levar naquela encenação Jesus lá para fora. E nós caminhamos no meio da mata, numa noite escura, até chegar numa montanha lá em cima. E lá em cima daquela montanha tinha uma cruz. E eles levaram Jesus naquela encenação e penduraram ele. Quando chegou lá, não precisava de apelo, não precisava de nada. Eu já estava ajoelhado, prostrado. Sabe por quê? Porque Deus só tinha me levado lá para uma coisa: para me resgatar a minha alegria da minha salvação. Pronto, eu já não precisava mais, sabe, mais nada. Deus já tinha trago alegria de novo. Eu precisava me lembrar disso. Você precisa se lembrar da tua alegria. A tua alegria não é determinada pelas coisas do presente por vir. A tua alegria é como alguém que saiu e encontrou um tesouro oculto no campo. E a coisa mais valiosa da tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Os teus e os meus problemas não se comparam àquilo que está sendo preparado para aqueles que foram comprados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando você entende isso, a tua alegria, ela é maior do que qualquer circunstância momentânea e de situações que a vida pode trazer para nós. Porque há em nós a esperança da glória futura. Que Deus restaure a alegria na tua vida, você que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Que você volte para casa com uma perspectiva diferente. Eu fui comprado, eu me lembrei do dia da minha salvação. Você se lembre de Efésios, de Apocalipse capítulo 2. Lembra-te de onde caíste, volte às práticas das primeiras obras, volta a estar alegre, volta a estar, sabe, feliz na presença de Deus, com Deus. Rapidamente, eu quero passar com você alguns detalhes aqui, de como fazer isso, diante da tua e da minha vida. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, você já deve ter lido ou ouvido sobre essa história. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor seu Deus, mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Essa história é a história de uma mulher que é viúva de um profeta que trabalhava com Eliseu. O marido morre, só que o marido não deixou recurso nenhum para ela. Nós não sabemos se a dívida é passada ou se ela tinha que pagar no presente momento. Mas o que acontece é que o credor, o cobrador da dívida chega e diz: se você não tem recurso para pagar, eu vou levar seus filhos. Porque no contexto do mundo antigo, se você não tinha recurso para pagar, seus filhos eram levados como escravo, para pagar então a dívida da família. E o contexto é esse. Para que Deus trate nossos vazios, a primeira coisa, nós precisamos compreender, encarar e admitir o que é que não está bem dentro da nossa casa. Essa mulher está lidando com esse contexto. O contexto é: o marido morreu, está na dor do luto, os filhos estão pequenos ainda. O contexto é esse, porque se os filhos fossem maiores, eles podiam trabalhar, trazer o recurso para dentro de casa. Diante dessa situação, ela não consegue resolver, sabe, com as próprias mãos. E diante disso, o que ela faz é procurar o profeta e levar a situação diante do servo do Senhor. Quando ela está fazendo isso, o que ela está fazendo? Levando para que ele busque a Deus, para que Deus traga uma direção para a vida dela. É isso que eu quero te convidar, a ir diante de Deus, da tua família, coloca elas diante de Jesus, coloque elas diante de Deus, e acredite que Deus pode cuidar de cada uma das tuas e das minhas necessidades. Leve diante de Deus. Aquela mulher levou, e Deus foi misericordioso com ela. E eu tenho certeza, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Uma oração simples agora, coloca diante de Deus. Qual é o problema na sua casa, na sua família, que te cansa, que te estressa, que te sobrecarrega? É Deus que vai cuidar da sua casa, da sua família também, em nome de Jesus. Ore aí, coloque diante de Deus. Cita o nome da pessoa. Ore por essa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós colocamos
como aquela mulher, Deus, que diante do luto, da dor, do cansaço, da sobrecarga, da angústia, Senhor, nós já confessamos os nossos pecados, mas também a angústia, Deus, circunstanciais. E Deus, assim como no espiritual o Senhor cuida, nós cremos também que na nossa vida terrena o Senhor cuida de cada uma das áreas da nossa vida em nome de Jesus. E o que nós fazemos é apresentá-las como aquela mulher apresentou ao Senhor. Há pessoas orando agora por familiares seus, por problemas, por circunstâncias, por dores, por angústias, agora, colocando o nome de pessoas. E Deus, nós estamos levando na Tua presença, porque o Senhor é poderoso, Deus, para cuidar dessa área na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Versículo 2, Eliseu perguntou à mulher, o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu, essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Parece ser uma pergunta esquisita, né, que Eliseu faz. O que eu posso fazer por você? Acabou de falar no versículo 1, meu marido morreu, as crianças estão pequenas, estou com dificuldade, os credores querem levar meus filhos e vão virar escravos. Mas sabe por que Eliseu faz essa pergunta? Para que ela ganhe consciência da necessidade e compreenda que quem pode saciar ou sanar a sua necessidade é Deus. Lembra que Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu? Eu não sei você, mas quando eu li esse texto, como assim? Bartimeu era um cego, tá? Ele chega, né, de um salto vai ter com Jesus, e ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí quando ele se apresenta na presença de Jesus, Jesus fala, o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz, que eu torne a ver, Senhor. Sabe por que Jesus estava fazendo isso? Sabe por que Eliseu estava fazendo isso? Porque Deus quer que eu e você levemos a nossa necessidade e que nós possamos confiar na total dependência do poder dele sobre as nossas vidas e sobre as nossas limitações. Nós estamos verbalizando, nós precisamos disso, porque o Senhor pode fazer. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele é galardoador. Você precisa acreditar, se você chega diante dele, apresente sua necessidade e acredite, ele pode fazer mais do que você está pedindo, pensando, imaginando. Ele pode. Então apresente a causa diante dele, não menospreze, coloque diante de Deus. A pergunta foi, o que é que você tem em casa? A questão é que a gente olha para o que a gente tem e a gente acha que o que a gente tem é muito, o quê? Pouco, nada. Quando Jesus pergunta, o que é que você tem em casa? Presta atenção na resposta dele, olha a primeira parte da resposta. Essa tua serva não tem nada. O que é que você tem lá na sua casa? A questão é que você reclama pelo que você não tem, ao invés de agradecer pelo que você tem. Você tem, Deus tem que cuidar de você. Você está estressado, reclamando de um bocado de coisa, começa a olhar o que você tem em casa. Tem dias que eu atendo pessoas reclamando do cônjuge, reclamando do filho, reclamando do pai, reclamando do serviço. E aí na hora que termina a conversa eu digo assim, o motivo da tua estresse, da tua conversa é isso daqui. Aí eu quero abrir a cosmovisão. Eu quero abrir a cosmovisão para a pessoa, ao invés de sair daqui pedindo o que ela não tem, que ela saia daqui agradecendo pelo que ela já tem na casa, na vida dela, em nome de Jesus. Não fique estressado com o que você não tem, mas volte para casa hoje e dê uma palavra de gratidão. Obrigado, Deus, pela minha casa, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pelo pão que não tem faltado na minha mesa. Obrigado pela saúde. Levantei e fui trabalhar. Tem uma dor na coluna? Tem, mas Deus está comigo. Tem uma enxaqueca, mas Deus está comigo. Louvado seja Deus. Agradeça ao Senhor pelo que você tem. E pare de reclamar pelo que não tem, porque isso tem causado estresse em muitas pessoas. Murmuração. Leve diante de Deus o que você tem. Leve o seu casamento, leva a vida dos seus filhos, leva a sua profissão, leva a tua história, leva a tua casa diante dele. Porque louvado seja Deus, quando nós apresentamos o que nós temos diante dele, ele pode agir diante das nossas situações, porque ele é poderoso.
Você pode olhar e achar que aquilo é muito pouco, mas Deus pode fazer muito. Então eu te convido, feche seus olhos, dá uma palavra de gratidão agora a Deus. Agradeça, Senhor. Agradeça, Senhor, pela sua casa. Agradeça pelo teu casamento. O que você tem reclamado? Muda a tua cosmovisão agora, em nome de Jesus. Deus, nós queremos, ó Pai, agradecer que o Senhor tem cuidado de nós. Porque a boa mão do Senhor tem nos livrado do mal. Porque mesmo no tempo da dor, da dificuldade, o Senhor não nos desampara. Porque o Senhor, Deus, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Ainda que não seja, Deus, de acordo com aquilo que nós idealizamos, mas é aquilo que nós necessitamos e precisamos, não tem nos faltado. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Em Cristo Jesus, amém. Qual que é o teu CEP? CEP é endereço. Aonde você está? O CEP de muita gente, eu percebo, chego aqui na igreja, o CEP está na onde? Aonde que a pessoa está? No que lhe falta. A pessoa chega aqui no que falta para ela, e o CEP dela, ela mora lá. Quem mora no CEP do que falta, vive o quê? Ansioso. Para de viver no CEP da ansiedade, para viver, sabe, nessa habitação, de viver querendo o que você não tem. Por isso que você acabou de orar agradecendo pelo que você já tem, louvado seja Deus. Deus não precisa do que te falta para te abençoar, Ele usa o que você já tem. Olha que lindo isso. Ele não precisa não. Você está achando que o que te falta é quando Deus te der, você vai ser um abençoado? Não, você já foi abençoado. Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso é a maior bênção da nossa vida. Nós já recebemos a graça em Cristo Jesus. Então para de reclamar, para de murmurar. E ainda que pareça ser pouco, porque a mulher diz, o que me tem é só uma vasilha de azeite, é só uma botija, parecia aos olhos dela ser um resto, ser muito pouco. O profeta orienta ela, e aquilo que parece ser pouco, Deus pode fazer o quê? Deus pode transformar. 2 Reis 4:2, não é? O que posso fazer? A mulher apresenta ali a sua necessidade. E aí, Eliseu diz para ela o seguinte: vá, peça emprestado vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, fecha a porta, atrás de você, dos seus filhos, e derrame o azeite, todas aquelas vasilhas, põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si, dos seus filhos, esses lhe passavam as vasilhas, e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Olha que lindo isso. E você e seus filhos vivam do que sobrar. Irmãos, era azeite demais. Viver com o que sobra. Sabe por quê? Porque azeite era um negócio caro. É pro resto da vida. Vocês vão viver com o que sobrar. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós em cada uma das nossas necessidades. Deus provê cada uma das tuas e das minhas necessidades. Ao pedir que aquela mulher buscasse vasilha, sabe o que Deus estava fazendo? Estava fazendo ela olhar para aquilo que ela achava que era nada, que era um vazio, que era uma limitação. E ao fazer ela olhar para aquilo que era um vazio, uma limitação, Deus diz: procure mais vasilhas vazias, através do profeta. E ela vai e procura mais vasilhas. E a indicação: procure muitas vasilhas, muitas. Sabe por quê? Eu acho isso lindo demais. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aquilo que, sabe, é tua limitação. O poder de Deus vai se aperfeiçoar lá. Louvado seja Deus. Paulo quem disse isso na carta aos Coríntios. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. A força ciente não é que vem da nossa força, mas ela vem da nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, nós dependemos do quê? Da força de Deus. Nós dependemos do sobrenatural de Deus, de Jesus. O poder de Deus se revela nos fracos. Louvado seja Deus. Paulo ouve a palavra de Deus: a minha graça te basta. O poder de Deus é suficiente para o cansaço físico,
Paulo suportou toda a sorte de privação física, fome, açoitado, fustigado, varas, preso, mas ele foi renovado pela graça de Deus. Teu físico também, você pode ser renovado para continuar e seguir em frente em nome de Jesus. Pastor, eu lido com uma doença, eu lido com uma situação, eu sei que é isso, mas nós seguimos em frente para a glória de Deus. Ele renova o nosso ânimo. Para de reclamar, para de murmurar, siga adiante, não fique estressado, glorifique o nome de Deus. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não vou ser um murmurador, eu vou honrar e glorificar o nome dele. Paulo enfrentou momentos emocionais de angústia, de dificuldade, suportou todo tipo de perseguição, foi açoitado, apedrejado, fustigado, mas ele continuou pregando o evangelho. Ele enfrentou toda sorte de pressões emocionais, pois se preocupava com a igreja de Cristo Jesus, mas Deus dava força para ele, a graça era o suficiente. O mesmo Deus continua cuidando de mim e de você, até os dias de hoje. Que você experimente disso. O aumento do vazio, mais vasilhas vazias, é Deus tratando e nos levando para níveis mais profundos. Porque diante dessas situações mais difíceis da sua e da minha vida, se você tiver essa cosmovisão correta nessa noite, você vai sair daqui para crescer e para amadurecer para a glória de Deus. Qual é a perspectiva, pastor? A perspectiva é que no teu sofrimento, diante das tuas lutas, das tuas dificuldades, dos teus vazios, Deus vai te fazer crescer demais em nome de Jesus. O azeite é derramado em vasilhas vazias. A dor daquela mulher virou o testemunho dela. Você imagina isso? Ela pedindo vasilha vazia. Todo mundo sabia. Não tinha dinheiro para nada. Mas vai pedir minha vasilha. E eu imagino quem emprestou a vasilha. Não vai devolver. O marido morreu, não está conseguindo pagar. O povo está querendo levar até os filhos. E eu imagino aquela mulher vindo devolver a vasilha, dizendo, obrigado. Deus entrou com providência, agora eu não preciso das vasilhas mais. Eu imagino que as pessoas perguntaram para ela, dizendo o que é que aconteceu. E ela pôde declarar, quando você me emprestou a vasilha, Deus fez um milagre na minha casa. E o que era vazio, Deus transbordou na minha vida. E Ele entrou com providência. E agora eu e os meus filhos podemos viver tranquilamente. Nenhum deles vai ser escravo, para a glória de Deus. Querido, a tua e a minha dor pode se tornar o nosso ministério para testemunhar que Deus cuida de nós. Nosso sofrimento, Deus pode transformar e a gente pode crescer. E a gente pode declarar, Deus seja louvado. A provisão divina atende exatamente a nossa capacidade, a nossa necessidade. Que a nossa dor, nosso estresse, nossa preocupação, que a gente compreenda isso. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus pode usar tudo isso, se a gente tiver com o coração nele, buscando ele para a glória de Deus. Quero chamar o louvor à frente. Quando a gente compreende isso, a gente passa a olhar para as situações de dificuldade da nossa vida com outra perspectiva. Há 3 meses, quando nós chegamos terça-feira em Alfenas, para fazer um exame mais uma vez, para ver se era um Covid. Às 6 horas, a médica me dizia que a Eveline tinha um tumor na cabeça. Às 10 horas ela ia para a UTI. E a médica dizia, tem que operar até sexta, senão ela não vai sobreviver. Eu saí, fui para casa de um amigo meu, o Paulo, dizendo, Deus, louvado seja o teu santo nome. Porque o Senhor nos fez chegar a tempo para que a cirurgia pudesse ser feita. Na quarta-feira, eu ligo para o médico de manhã. E o médico diz, de Barretos, que nem atende Alfenas, eu faço a cirurgia dela. Eu posso fazer pelo plano. E se o plano não atender, eu atendo de graça. Eu disse, bendito seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando ela entra para a cirurgia, e o médico me chama às 5:30 da tarde. Eu subo aquela rampa que eu já subi 4 vezes. E quando eu entro no bloco cirúrgico, ele me abraça, eu e a Stephanie, ele traz a notícia para nós dizendo, um milagre aconteceu naquele centro cirúrgico. Ela está falando, está mexendo as pernas, está mexendo os braços, e ela lembra de tudo. Foi um milagre que aconteceu aqui hoje. Eu nunca vi um negócio desse. Deus encheu a nossa botija de azeite. Mas nós não reclamamos, nós não murmuramos.
Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Eu queria só compartilhar com você, porque às vezes você está vivendo estressado, você não está celebrando o que Deus está fazendo, até no meio da tua dor, sabe? Querido, Deus está cuidando tanto de nós, no meio das nossas dores. Eu tenho dito isso, nós estamos vivendo coisas com Deus que nós nunca vivemos na nossa história. E eu louvo a Deus por poder viver tudo isso para a glória e louvor do nome dEle. Que os meus sofrimentos glorifiquem o Senhor que está nos céus. Que você não fique estressado, mas que você descanse. E experimente o alívio que Jesus tem para você, para a tua casa e para a tua família. É o mesmo Deus que cuida de mim, que cuida de cada um de nós. Que cuidou daquela mulher, que cuida dos seus filhos, das suas filhas. Então, quando estiver estressado, não murmura não. Vai até Jesus. O que nós fizemos aqui foi uma prática do que eu quero que você faça no dia que as coisas não estiverem bem. Você vai buscar Jesus. E Jesus vai te aliviar. Tenho certeza que você vai voltar hoje para casa já aliviado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu é muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que amou e é do meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é do teu. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tudo é muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é do meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é
nós fazemos esse louvor uma oração. Que nós possamos, Deus, viver para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, leva os Teus filhos e as Tuas filhas em paz. Deus, que o Senhor dê uma semana, Deus, debaixo da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que o Senhor, Deus, dê uma nova perspectiva para o Teu filho e para a Tua filha nessa semana, Pai. Que haja júbilo nos lábios do Teu filho e da Tua filha, Pai. Que haja alegria, alegria da salvação transbordando, ó Pai, em cada momento de oração, de leitura devocional. Que dádiva poder, Deus, ter comunhão com o Senhor, ó Pai. Que a alegria da salvação, Deus, se sobressaia, Deus, aos problemas circunstanciais do nosso dia a dia, Pai. Fortalece o Teu filho e a Tua filha, e que ele veja, Deus, a graça e a bondade do Senhor se manifestando para sustentá-lo diante das suas provações, das suas lutas. Que ele experimente alívio, graça e bondade. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, que as bênçãos, o consolo, a direção do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presentes, espalhados pela face da terra. Que assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, tá bom? Dá um abraço quem está ao seu lado, deseja uma ótima semana e vá na paz do Senhor. Viver